Olá pessoal, João Evangelista, professor da Rede Municipal de Ensino, e mediante uma série de dúvidas que surgem com relação à chamada reforma da Previdência, eu acabei fazendo uma pesquisa na internet sobre como é feita realmente a tramitação de uma reforma constitucional, nesse caso a reforma da Previdência. A PEC é uma modificação da Constituição e para isso ela exige 3/5 dos deputados federais votando a favor da reforma para que ela seja aprovada. Mas não é um negócio tão simples. No caso, por exemplo, da reforma do ensino médio, do congelamento dos investimentos, não mexia imediatamente com grande parte dos brasileiros, porque inclusive foi jogado do congelamento dos investimentos públicos, que era para diminuir o gasto público e na verdade não é isso, é para retirar investimentos públicos. Mas voltando à reforma da Previdência, o que é uma PEC? Ela tem que chegar à Câmara Federal, ela tem que ser discutida, é formada aqui, como se diz, é formada primeiro uma comissão da Câmara que funciona como filtro inicial, é a chamada Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. E esta é a primeira fase em que ela deve ser considerada constitucional. Na segunda etapa, a PEC passa por uma outra comissão especial temporária para discutir e avaliar o mérito da proposta, ou seja, se faz alteração ou se não faz. Tá? Esta comissão aponta se a votação acontecerá e quais pontos do conteúdo que devem ser abordados. A terceira etapa pela qual passa a PEC, aí sim é o primeiro turno de votação pela Câmara. Os deputados federais irão votar os pontos que compõem o texto da PEC enviado para o plenário pela comissão especial, que para serem aprovados, no caso do Brasil, precisa de 308 votos favoráveis, ou seja, 3/5 do número total de deputados. Essa votação pode acontecer em várias sessões de rotina, ou seja, esse primeiro turno em várias votações. Deixa eu ver aqui. Quando todos os pontos da PEC forem votados, os que forem aprovados formam um novo pacote que vai para o segundo turno. Isso significa dizer que aprovar um ponto da PEC em primeira votação é apenas uma primeira etapa, do que faltam muitas. Ela deve ser votada então em segundo turno, de no mínimo 5 sessões. Caso nessa etapa a PEC ou toda ela seja rejeitada nessa nova votação, ela será arquivada, o que parece que não vai ser o caso. Os textos aprovados nesse segundo turno compõem um novo conjunto e seguem para outras etapas da votação. Então vamos lá. A outra etapa, aí sim, ela vai para o Senado, em que também haverá possibilidade de ela terá que ser votada em 2 turnos, com o processo tudo muito parecido, quase tudo igual. Tá? Se o plenário desejar sugerir mudanças no texto enviado pela Câmara, a votação é suspensa e a PEC volta para a CCJ, que era a primeira inicial dos deputados federais, com as modificações sugeridas pelos senadores, para retomar o caminho, ou seja, para ir para o primeiro ponto da lista. Aí, todo um processo de novo, entra um acordo lá, aí após um período de 5 sessões para reavaliação e negociação do tema, a PEC volta a ser votada pelos senadores, aí sim em segundo turno. Se rejeitada,
totalmente ela é deixada de lado. Se aprovada, ela finaliza seu trajeto e virará um texto final que será incluído na Constituição. Uma coisa impressionante que eu achei aqui também. Olha só. E o mais importante, quando a PEC passa por todas estas comissões e votações e é aprovada, a emenda ou seja, a PEC, é incluída na Constituição sem necessidade de aprovação do Poder Executivo. Em resumo, isso quer dizer que a Presidência da República não terá autoridade para vetar ou sancionar uma proposta de emenda à Constituição. Isso, na verdade, é assustador mediante o nível do Congresso que nós temos hoje. O nível dos deputados federais, o nível dos senadores, com raríssimas exceções daqueles que ainda defendem os direitos dos trabalhadores. Em suma, isso não dá para dizer, como fazem alguns professores, dizendo assim, olha, já está perdido, já perdemos tudo. O diferencial da batalha contra a emenda é as pessoas, a massa, os trabalhadores, as suas organizações irem para as ruas, não para pedir emenda da reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência, não vou aqui citar todos os danos que ela faz, porque seria repetir, né, a questão das mulheres, a questão da idade, a questão da transição, a questão dos trabalhadores rurais, a questão... Essa emenda é uma tragédia. Ela não tem que sofrer emendas para serem melhoradas, como faz a força sindical, ou qualquer tipo de negociação que qualquer central sindical queira fazer. Não, ela tem que ser rejeitada totalmente na sua raiz. Para isso é necessário que a massa vá para a rua, que a mobilização, milhões de pessoas têm que ir para a rua para derrotar essa emenda constitucional, a reforma da Previdência. Mais tarde eu volto para falar sobre a questão da terceirização e da reforma trabalhista. É isso aí. Olá, pessoal. João Evangelista, professor da Rede Municipal de Ensino. E, mediante uma série de dúvidas que surgem com relação à chamada reforma da Previdência, eu acabei fazendo uma pesquisa na internet sobre como é feita realmente a tramitação de uma reforma constitucional, nesse caso a reforma da Previdência. A PEC é uma modificação da Constituição e para isso ela exige 3/5 dos deputados federais votando a favor da reforma para que ela seja aprovada. Mas não é um negócio tão simples. No caso, por exemplo, da reforma do ensino médio, do congelamento dos investimentos, não mexia imediatamente com grande parte dos brasileiros. Porque inclusive foi jogado no congelamento dos investimentos públicos, que era para diminuir o gasto público e na verdade não é isso, é para retirar investimentos públicos. Mas voltando à reforma da Previdência, o que é uma PEC? Ela tem que chegar à Câmara Federal, ela tem que ser discutida, é formada aqui, como se diz, é formada primeiro uma comissão da Câmara que funciona como filtro inicial, é a chamada Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. E esta é a primeira fase em que ela deve ser considerada constitucional. Na segunda etapa, a PEC passa por uma outra comissão especial temporária para discutir e avaliar o mérito da proposta, ou seja, se faz a alteração ou se não faz. Tá?
Essa comissão aponta se a votação acontecerá e quais pontos do conteúdo que devem ser abordados. A terceira etapa pela qual passa a PEC, aí sim, é o primeiro turno de votação pela Câmara. Os deputados federais irão votar os pontos que compõem o texto da PEC enviado para o plenário pela comissão especial, que para serem aprovados, no caso do Brasil, precisa de 308 votos favoráveis, ou seja, 3/5 do número total de deputados. Essa votação pode acontecer em várias sessões de rotina, ou seja, esse primeiro turno em várias votações. Deixa eu ver aqui. Quando todos os pontos da PEC forem votados, os que forem aprovados formam um novo pacote que vai para o segundo turno. Isso significa dizer que aprovar um ponto da PEC em primeira votação é apenas uma primeira etapa, do que faltam muitas. Ela deve ser votada então em segundo turno, de no mínimo 5 sessões. Caso nessa etapa a PEC ou toda ela seja rejeitada nessa nova votação, ela será arquivada, o que parece que não vai ser o caso. Os textos aprovados nesse segundo turno compõem um novo conjunto e seguem para outras etapas da votação. Então vamos lá. A outra etapa, aí sim, ela vai para o Senado, em que também haverá possibilidade de ela terá que ser votada em 2 turnos, com o processo tudo muito parecido, quase tudo igual. Tá? Se o plenário desejar sugerir mudanças no texto enviado pela Câmara, a votação é suspensa e a PEC volta para a CCJ, que era a primeira inicial dos deputados federais, com as modificações sugeridas pelos senadores, para retomar o caminho, ou seja, para ir para o primeiro ponto da lista. Aí, todo um processo de novo, entra um acordo lá, aí, após um período de 5 sessões para reavaliação e negociação do tema, a PEC volta a ser votada pelos senadores, aí sim em segundo turno. Se rejeitada, totalmente ela é deixada de lado. Se aprovada, ela finaliza seu trajeto e virará um texto final que será incluído na Constituição. Uma coisa impressionante que eu achei aqui também. Olha só. E o mais importante, quando a PEC passa por todas estas comissões e votações e é aprovada, ou seja, a PEC é incluída na Constituição sem necessidade de aprovação do Poder Executivo. Em resumo, isso quer dizer que a Presidência da República não terá autoridade para vetar ou sancionar uma proposta de emenda à Constituição. Isso, na verdade, é assustador mediante o nível do Congresso que nós temos hoje. O nível dos deputados federais, o nível dos senadores, com raríssimas exceções, daqueles que ainda defendem os direitos dos trabalhadores. Em suma, isso não dá para dizer, como fazem alguns professores, dizendo assim, olha, já está perdido, já perdemos tudo. O diferencial da batalha contra a emenda é as pessoas, a massa, os trabalhadores, as suas organizações irem para as ruas, não para pedir emenda da reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência, não vou aqui citar todos os danos que ela faz, seria repetir, né, a questão das mulheres, a questão da idade, a questão da transição, a questão dos trabalhadores rurais, a questão... Essa emenda é uma tragédia. Ela não tem que sofrer emendas para serem melhoradas, como faz a força sindical, ou qualquer tipo de negociação que qualquer
central sindical queira fazer. Não, ela tem que ser rejeitada totalmente na sua raiz. Para isso é necessário o quê? Que a massa vá para a rua, que a mobilização, milhões de pessoas têm que ir para a rua para derrotar essa emenda constitucional, a reforma da Previdência. Mais tarde eu volto para falar sobre a questão da terceirização e da reforma trabalhista. É isso aí.